Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos quebrar esse mito da inflação transitória. Que papo é esse, inflação transitória? Vamos também falar aí sobre bancos centrais, o Banco Central Europeu, com esse papo de inflação média, vai deixar a inflação correr solta, não vai fazer nada. Os Estados Unidos, a inflação dispara no ritmo mais forte nos últimos 30 anos. Caramba, a China também, ó, colocando crédito na economia para tentar impulsionando ainda mais a inflação. Brasil, muita coisa para a gente conversar nesse vídeo. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, tasca o like aí no vídeo agora mesmo e fica essa dica aqui, esse é o meu perfil lá do Instagram e eu tô sempre compartilhando informações como essa aqui do vídeo, tô sempre comentando no Stories também sobre o cenário econômico, mindsets importantes, então segue lá. Toda semana eu venho comentando e alertando aqui no canal sobre a inflação, o quanto ela prejudica a sua vida. Na semana passada eu gravei um vídeo mostrando por que a interferência do Estado e de bancos centrais mexem com o preço do petróleo e por isso a bomba de gasolina está tão cara, está afetando a sua vida. E mostrei também que é um dos fatores de alta de preços de alimentação, entre outros serviços que depende, claro, do combustível, como logística e por aí vai. Agora, essa semana, a gente começa a ver outras notícias pipocarem, mostrando que esse papo de inflação transitória que o Banco Central americano copiou do Banco Central brasileiro, por incrível que pareça. Ano passado, o presidente do Banco Central aqui do Brasil, o Paulo Campos, estava sempre comentando: olha, temos uma inflação transitória. E eu dizia, olha, não cai nesse papo, a inflação vai chegar forte. E chegou tão forte que ele teve que rever a política monetária. Você está vendo ele subir juros que nem um louco agora aí atrás da inflação. A inflação não era nada transitória. E esse papo chegou nos Estados Unidos desde o começo do ano, a inflação começou a galopar. E eu venho trazendo para você aqui mês após mês e o Fed com esse papo de inflação transitória. Até a Janet Yellen, que também foi presidente do Fed, que hoje é secretária do Tesouro, vem falando sobre inflação transitória, inclusive, essa notícia aqui ao lado, comentando que a inflação é uma coisa boa, um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém, né? Vamos tirar o seu poder de compra, você vai comprar menos, você vai trabalhar para comprar menos, né? E é uma coisa boa para você. Bom, não caia nesse papo de bancos centrais, pelo amor de Deus. E aí, nessa semana, tivemos uma notícia importante. O Banco Central Europeu, através da sua presidente Christine Lagarde, colocou aí que vai copiar o Banco Central americano. Ou seja, eles vão ter também uma inflação, uma média de inflação de cerca de 2%. Como a inflação está baixa agora e eles têm dificuldade de chegar nessa meta de 2%, eles alertam que possivelmente veremos inflação mais alta na Europa e com isso eles vão usar a tal inflação média. Ou seja, a inflação vai subir, eles não vão fazer nada para controlar e essa inflação mais alta dos próximos anos irá se somar à inflação mais baixa dos anos anteriores. Então vai ter uma média de 2%. Ou seja, o Banco Central Europeu, assim como o Banco Central Americano, está colocando: vamos largar de mão. A gente não vai combater a inflação. Os preços vão continuar subindo, mas não se preocupe porque a inflação é transitória. Esse papo realmente é surreal. Bom, já sabemos que os bancos centrais não vão fazer nada, mas o mercado financeiro vai continuar cogitando essa possibilidade. Semana passada, no Clube do Dólar, minha comunidade, eu gravei um DólarCast especial falando sobre essa interferência de bancos centrais, comentando sobre essa notícia do Banco Central Europeu e comentei muito sobre esse papo de inflação transitória e do CPI, né, esse índice de preço do consumidor que viria agora em junho, provavelmente trazendo uma inflação mais alta e que o papo de alta de juros iria voltar. E foi o que aconteceu. O CPI foi anunciado hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, que é o índice de preço ao consumidor americano, e veio mais alto do que o mercado estava esperando. Essa alta do mês de junho
ela não acontecia desde 2008. E vamos colocar aqui que 2008 era um ano em que os Estados Unidos estavam em recessão devido à crise do subprime. Então a gente tem uma inflação de período de crise no momento que a mídia e os próprios bancos centrais colocam que as economias estão reabrindo e estão crescendo. Isso porque o PIB mostra crescimento devido realmente à reabertura da economia, a gente vê alguns serviços voltando a funcionar, e isso está apenas normalizando, de certa forma, as quedas fortes que a gente viu no ano passado, mas essa alta ela tem um limite. Por quê? Esse crescimento econômico do PIB, ele não é um crescimento saudável, seguro, ele não é um crescimento à base da produção, não são os indivíduos, não são as empresas que estão criando riqueza no país, e sim um Estado que está gastando, que está dando dinheiro direto na mão da população através da impressão de bancos centrais. Então a inflação ela acaba chegando muito forte porque existe essa quantidade infinita de moeda circulando na economia com pouca oferta de produtos. É por isso que eles usam esse papo de inflação transitória. Mas não se engane, porque a inflação está na quantidade de moedas que está circulando na economia, então, e não na falta de produtos. E mesmo que haja uma normalização mais à frente dessa oferta de produtos de produção, o que vai demorar a acontecer, vai encontrar uma grande oferta também de moeda. Então tem muitos países, muitas pessoas e empresas buscando produtos e serviços essenciais graças a esses estímulos que vieram aí com a pandemia. É bom lembrar que esses estímulos já estavam acontecendo antes. Então vai disputar o mesmo produto e o produto tende a valorizar e o preço acaba subindo. É claro que a inflação, o governo mexeu na forma que você entende inflação para não culpá-lo. Porque se a inflação fosse a impressão de moeda, fosse a política monetária de bancos centrais e gastos do governo, a culpa seria dos burocratas que estão no poder. Mas não, quando você coloca que a inflação é alta de preços, a culpa é do empresário, a culpa é do capitalista. Ou seja, o governo, o Estado e os bancos centrais tiram os deles das retas. E agora, o papo é que você vai ouvir o tempo inteiro agora na mídia especializada, você vai ouvir isso de analistas de corretora, você vai receber o e-mail da sua corretora com alguns analistas, não são todos, é bom a gente deixar claro, colocando que com essa alta da inflação dos Estados Unidos vai ter a possibilidade do Fed aumentar os juros em breve, ou seja, especularam na última reunião que o aumento de juros fica para final de 2023, daqui a 2 anos. Pode ser que o Fed, na próxima reunião, fale em aumentar juros ano que vem. Meu Deus, 2022 vão aumentar juros. Ou seja, o Fed não sobe juros, ele fala em subir juros, ele fala em fazer. Então, estamos vendo bancos centrais falando em fazer, mas efetivamente não estão fazendo nada. Ao contrário do Brasil, que realmente aqui no Brasil a gente está vendo o Banco Central tentando correr atrás do próprio rabo, vendo a besteira que fez, aumentando essa expansão ali desde antes da pandemia, e quando a inflação chegou forte, quando o governo começou a gastar, já era para ter reajustado essa taxa há algum tempo, mas estão correndo atrás, estão fazendo o certo, tentando combater a inflação, mas com os gastos do governo, com o grande endividamento do Estado brasileiro, a situação é complicada para o Banco Central aqui, porque eles vão normalizar até 6%, mas se continuarem subindo, eles vão esvaziar essa bolha, né? Essa bolha de crédito fácil que acabou trazendo esse crescimento econômico. Então a gente não vai ter o crescimento econômico que muitos estão esperando com a reabertura da economia, com as vacinas, porque com juros mais altos as pessoas vão ter que buscar crédito mais altos, vão ter que negociar dívida com taxas mais altas, a bolsa até perde atratividade, que muita gente vai para a renda fixa. Então o cenário para o empresário, o cenário para o mercado no Brasil acaba ficando mais difícil. Mas é uma situação que tem que acontecer porque a gente precisa ter um acerto, um combate à inflação para que no futuro as empresas voltem a produzir e, quem sabe, com o governo gastando menos, apoiando a liberdade econômica, com menos impostos, a gente consiga voltar a crescer. Mas tudo depende também de eleições e eu sempre venho também colocando aqui para você que o sistema democrático também não ajuda a forma que funciona hoje. Então estamos vendo aí bancos centrais fingindo que fazem alguma coisa
E o mercado acreditando numa história, numa lenda, numa possível alta de juros que pode acontecer porque o Banco Central falou. Isso não vai acontecer. E quando os bancos centrais dos países do primeiro mundo, quando o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, efetivamente entrar para combater a inflação já chegou muito forte, então não vai adiantar mais nada. A situação vai ficar cada vez mais feia. E para combater uma crise econômica, eles vão ser obrigados a imprimir cada vez mais moeda. Ou seja, aumentar a política de expansão, colocar mais crédito. É o que a China está fazendo agora, por exemplo. A China está com uma estagnação econômica, nada acontece agora, né? A abertura econômica, aquela grande explosão de dinheiro que foi injetada na economia, ela abateu ali num limite, e agora a China, que tentou recuar com essas políticas de expansão, tentou aumentar, né, o depósito compulsório dos bancos para que os bancos circulassem menos dinheiro na economia, viu que, não, melhor a gente deixar a festa continuar porque a coisa está feia. Então reduziu o depósito compulsório dos bancos na China para apenas 0,5%. Ou seja, um banco chinês ele pode emprestar 1 bilhão de yuans e ter como garantia em sua custódia apenas 0,5% desse valor. Imagina quanto dinheiro pode ser criado, quanto crédito pode ser colocado na economia a partir de um depósito compulsório tão baixo. E esse dinheiro certamente vai circular cada vez mais na economia, fazendo os preços cada vez mais caros, porque vamos ter uma oferta monetária cada vez maior para a mesma quantidade de produtos. Então, a inflação também vai chegar forte na China. E como a China compra produtos do mundo inteiro, ela vai disputar produtos com outros países. Por exemplo, ela vai disputar a produção aqui no Brasil agrícola, vai disputar a produção de commodities aqui do Brasil, e com isso os preços vão subir, afetando todos os países do mundo. Então todos os países do mundo serão afetados. Nesse relatório do índice de preço ao consumidor americano, né, essa inflação que foi divulgada, mostrou que teve uma alta muito forte de carros usados e carros novos. Por quê? O mundo hoje sente falta de produtos essenciais para produzir automóveis. E como temos menos oferta de automóveis, os preços subiram fortemente. As pessoas buscaram então os carros usados e os carros usados também subiram forte, aquecendo muito porque tem muito dinheiro circulando. Esse dinheiro circulando buscando automóveis, para uma oferta muito restrita, acaba trazendo uma forte alta de preços. E quando a produção voltar ao normal, então o preço vai cair? Eu preciso comentar alguma coisa? Você acredita em conto de fadas? Você acha que o preço cai porque a produção aumenta? Não. É a quantidade de moeda que já está circulando e vai continuar sendo produzida é que vai continuar afetando os preços. Então o preço pode estacionar por um certo período, mas logo ele volta a subir. Então o mundo, a população global fica cada vez mais pobre devido à política de bancos centrais e governos ao redor do mundo. Essa informação é tensa. É bom você compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam dessa informação, precisam entender o que está acontecendo. E claro, tasca o like aí no vídeo agora mesmo. Eu não preciso nem comentar aqui sobre política, né? Quando eu trago países como os Estados Unidos, como eu trago a China, quando eu trago o bloco europeu, estamos falando aí de viés políticos diferentes. Estamos falando de países de direita, países que são governados pela esquerda e que a política é muito parecida. É apenas um capitalismo que não é mais capitalismo puro há muito tempo. É apenas um Estado que interfere diretamente na economia e com isso temos as pessoas, a sociedade, empresas produzindo menos e a sociedade cada vez mais pobre sendo afetada por essas políticas. Ah, mas a esquerda é muito pior, a direita... Claro que o socialismo ele é muito pior, o comunismo ele é muito pior, mas eu sempre trago aqui que partidos de direita, o Partido Republicano Americano, o Donald Trump foi um presidente que apoiava um Estado maior, com gastos elevados, uma política praticada pelos democratas também. O Donald Trump, antes da pandemia, foi o presidente que mais gastou na história. Ele cortou impostos, coisa boa, mas ele não reduziu os gastos do governo. Ou seja, quando você reduz impostos e continua gastando e aumenta os gastos, você traz inflação, porque a taxa
que a sociedade paga com os gastos do governo é através dos impostos ou através de inflação. E como ele reduziu impostos, é claro que a taxa paga seria a taxa da inflação. Então a inflação já seria uma consequência natural, e não só do Donald Trump. Eu já trouxe aqui o gráfico no vídeo passado, que todos os presidentes, tanto de esquerda e direita nos Estados Unidos, gastaram com a mesma política, né? Então não entre nesse papo político aqui. Vamos falar de economia e vamos olhar o sistema como ele funciona hoje. Independente de quem está no poder, aquele burocrata ele está pensando em se manter lá. E para se manter lá, ele precisa gastar, ele precisa mostrar serviço, porque ele está pensando num espaço muito curto de 4 ou 8 anos. Então ele vai continuar gastando, vai continuar se endividando, porque quem vai responder por isso lá na frente não vai ser esse presidente. Então ele só quer manter o status dele, só quer se manter no poder. E todo o sistema ele acaba sendo um sistema voltado para que nada mude. E a gente viu aí a tentativa de mudança aqui no Brasil, que as coisas não aconteceram. A política de Paulo Guedes, liberal, vai chegar. Muita gente me falava isso antes. Nossa, Paulo Guedes, calma. Vamos ver, o Paulo Guedes realmente é um grande liberal, entende muito, ele fala muito bem, tem um excelente discurso, mas vamos ver de prática se ele vai conseguir fazer, porque o sistema não permite. E mesmo o sistema não permitindo, a gente vê o Paulo Guedes mudando bastante o discurso dele sobre um Estado menor, sobre menos impostos. Agora ele é o defensor de um Estado maior, de aumentar impostos para bancar gastos do governo, porque ele está pensando na manutenção do poder. Ele pode pensar na manutenção do poder, colocando à esquerda é muito pior, mas ele está levando a economia para o mesmo lugar que os outros estavam, porque o sistema é assim. Então, não adianta acreditar que um modelo vai superar o outro quando todos os modelos acabam entrando no mesmo sistema. Claro, existem piores que os outros, né? Existem aquele que realmente prega o Estado maior, que prega a interferência na economia, prega menos liberdade econômica, e a gente tem exemplos aí, e a gente está vendo recentemente o que está acontecendo em Cuba, a gente viu na Venezuela, Argentina, vários países do mundo que adotam essa política, assim como o Brasil também, né, adota essa política há bastante tempo e está indo nesse caminho, desse buraco, né? Espero realmente que a gente consiga efetivamente ter alguém que faça uma política de maior liberdade econômica, ou que aproveite, ou que consiga driblar esse sistema, mas a gente entende que as coisas é muito difícil aqui. Então você, como investidor, não pode depender de político para proteger disso que está acontecendo, para entender o que está acontecendo. E é por isso que eu criei a minha comunidade, é por isso que eu gravo esses vídeos aqui. Eu estou aqui no meu dia a dia investindo, cuidando do meu patrimônio, entendendo como funciona o sistema para fazer mais dinheiro para mim, fazendo esse dinheiro trabalhar por mim, e criei esse canal para divulgar essas informações, criei também a comunidade para ajudar ainda mais pessoas a entender como funciona o sistema, para entender como pode proteger o seu patrimônio desse cenário terrível que é a inflação, quem são os verdadeiros culpados, né? Então estou sempre trazendo diariamente para a minha comunidade conteúdo importante, e em breve eu vou abrir essa possibilidade de você participar dessa comunidade. Então aqui embaixo, se você quer entrar, quer ter informações diárias, um podcast semanal, você vai encontrar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para colocar o seu e-mail e colocar as informações e participar dessa turma. Então se inscreve agora mesmo, ok? Bom, esse vídeo fica por aqui. Hoje a gente comentou bastante sobre essa inflação transitória, sobre esse zum que você está vendo aí na mídia, inflação transitória, Banco Central vai subir juros. Sai desse efeito manada, né, cara? Pensa fora da caixa, ganha informações como esta aqui desse vídeo, compartilha essa informação. Nosso robozinho vai dar agora seu comentário. Vamos lá, R2. É isso aí. E você, coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha desse vídeo, coloca também suas dúvidas, vai ser um prazer participar com você. Até a próxima. Tchau!